Boa noite, queridos amigos. Como prometido na última quarta-feira, nós estamos dando início agora ao nosso trabalho de continuidade dos estudos mediúnicos da ciência espírita. Esse trabalho já foi feito com muito detalhamento e agora ele está sendo feito mais uma vez também com muito detalhamento. Eu estou sintetizando aquilo que nós já havíamos estudado já há bastante tempo. Na realidade, fizemos um longo estudo, e nesse longo estudo nós estudamos todas as técnicas de mediunidade, eletricidade, dentro da parte da biologia, dentro da parte do corpo astral, e depois começamos a fazer as comparações com os estudos que eu fiz há mais de 35 anos da Bíblia à luz da ciência espírita. E estou dando continuidade a isso, só que de uma forma de síntese, para que eu possa dar continuidade aos estudos do Evangelho. Hoje nós vamos tratar do pensamento e as criações fluídicas que nós temos e vivemos cada dia de nossa vida. E por causa disso, então, nós vamos começar falando sobre o pensamento. O princípio inteligente. Nós falamos na semana passada sobre o fluido cósmico universal, sobre o espírito, o perispírito, o nosso corpo espiritual do Saulo de Tarso e o nosso corpo físico. Hoje nós vamos falar sobre o pensamento, que é tudo, a força maior do universo. O princípio inteligente, como eu tenho dito nas outras palestras, através de sua longa viagem, meus irmãos, pelos reinos da natureza, foi desenvolvendo características e aptidões importantes e indispensáveis para a sua própria evolução. Funções rudimentares e simples se transformaram com o passar de um tempo em funções cada vez mais especializadas e complexas. Da função desenvolvida por uma única organela celular, tivemos o aparecimento de maravilhosos e competentes aparelhos e sistemas orgânicos. Tudo isso exigia um controle eficiente e preciso, pois o princípio inteligente, que é o espírito, foi desenvolvendo simultaneamente o sistema nervoso para desempenhar essa tarefa. Após milênios e milênios de evolução, estava pronto. E espetacular órgão surgiu, o corpo humano, o reino hominal. O cérebro, que passou a ser o dirigente e o gerente de cada repartição do corpo físico do homem. Vamos falar um pouco sobre o cérebro. Já falamos bastante, mas vamos falar um pouco sobre o cérebro hoje. Ao nascimento, o cérebro humano pesa aproximadamente 500 gramas e possui cerca de 100 milhões de neurônios. São as nossas células nervosas. No adulto, o cérebro pesa aproximadamente 1.500 gramas, 1,5 kg aproximadamente. Eu já tive a oportunidade de ter um em minhas mãos. E tem também cerca de 100 milhões de neurônios, uma coisa absurda. Inimaginável assim, num piscar de olhos. Sabemos que a partir do nascimento o homem vai desenvolvendo cada vez mais as suas aptidões. E este desenvolvimento, como vimos já em todos os nossos estudos, não decorre da multiplicação só das células nervosas. Hoje sabemos que este fato se dá pelo aumento crescente da união entre as células, ou seja, de sinapses nervosas, nome que a ciência dos homens dá à união entre as células nervosas. Assim, o que diferencia o cérebro de uma criança de um cérebro de um adulto, meus irmãos, é o número de sinapses nervosas. A ciência atual
aceita que a maior ou menor aptidão cerebral se deva ao maior ou menor número de sinapses nervosas. Podemos também entender esses conhecimentos aos animais, vamos estender a eles, diferenciando-os em aptidões de acordo com o número de sinapses nervosas que cada um dos animais tem. O que é muito interessante e que a gente precisa ressaltar é que o fator determinante para termos mais ou menos sinapses é diretamente proporcional ao exercício e ao estímulo constante do sistema nervoso. E também que essa capacidade de fazer sinapses, ao contrário do que muitos pensam, é a mesma do nascimento ao túmulo, durante toda a nossa vida. Ou seja, independe da idade de cada um de nós, demonstrando cientificamente que realmente nunca é tarde para estudar e aprender. Qualquer atividade nossa, meus irmãos, é comandada pelo cérebro. Já estudamos isso quando estudamos técnicas da mediunidade. Desde as mais simples, como um piscar de olho, até as mais complexas, como escrever, falar e outras que nós fazemos. Se acompanharmos a evolução do princípio, o nosso princípio inteligente, nós vamos observar que as aptidões, após serem conquistadas por nós, homens, do reino nominal, são armazenadas como patrimônio eterno do ser no nosso perispírito, como nós falamos, no nosso corpo espiritual, que é o nosso gravador eterno. À medida que aptidões mais complexas se desenvolvem, meus irmãos, como as mais simples, passam o controle do inconsciente ao automatismo. Algumas pessoas nós fazemos coisas no automatismo. São coisas automáticas que nós fazemos. Podemos assim dizer que o cérebro comanda o nosso corpo físico utilizando-se de ordens conscientes. E nós já dissemos que o cérebro obedece o comando do espírito, através do seu perispírito. Falar, escrever, andar. E ordens inconscientes, como piscar o olho, por exemplo, bater o coração, respirar. A ciência da Terra, a ciência nossa, a ciência dos homens, consegue explicar como ocorrem as alterações cerebrais diante de um estímulo qualquer. Qual a área do cérebro responsável para o controle de certas funções orgânicas. Colocam isso tudo nos computadores, explica como a ordem partindo do cérebro atinge um determinado órgão afetado. A ciência terrena se perde apenas quando não consegue entender o motivo pelo qual um mesmo estímulo, duas pessoas respondem de forma diferente em certas circunstâncias. É aí que entra a ciência espírita, que eu estudo há mais de 50 anos. Porque duas pessoas, ao ouvirem uma mensagem ou uma música, uma chega a lágrimas, enquanto a outra mostra-se indiferente. Para entendermos esse aspecto, é que estamos aqui agora, hoje, fazendo a síntese dos nossos estudos de técnicas da mediunidade. Temos de recorrer à ciência não convencional. O Espiritismo, a ciência espírita, nos explica esse aspecto com muita clareza, como eu já tenho a oportunidade de falar e agora vou concretizar. Nós espíritas sabemos a diferença entre um espírito encarnado e outro desencarnado. E entre outras coisas, que o encarnado, por precisar atuar sobre a matéria densa, necessita do corpo físico. A ciência espírita nos ensina que o corpo físico, desde o momento da concepção, é formado tendo por modo perispírito, como eu tenho falado. Nosso corpo físico é a cópia de nosso corpo perispiritual. É uma réplica rudimentar, por isso que nós dissemos o duo. Guardando certos limites, podemos afirmar que o cérebro humano é uma réplica do cérebro perispiritual e que esse cérebro físico seria rudimentar quando comparado ao cérebro perispiritual.
pois nem todas as características são passadas ao corpo físico. Nem todas as características do nosso corpo espiritual, apesar dele ser nós somos o molde dele, nem todas são passadas, apenas as possíveis e as necessárias a cada reencarnação que nós temos, a cada uma delas. Seriam 2 computadores de gerações diferentes, um quintessenciado, de quinta dimensão, e outro humano, material, racional. E como se dá o pensamento? A ciência espírita nos ensina que a ordem realmente nasce da vontade do espírito, que por uma vibração nervosa faz vibrar certas regiões do nosso cérebro perispiritual, e este emite uma outra vibração nervosa que faz a área correspondente no cérebro físico emitir as ordens ao órgão efetor do corpo físico. Por isso que eu disse, somos o que pensamos, e quem pensa é a alma, quem determina é o espírito, e que nós apenas obedecemos aquilo que é transmitido pelo espírito ao corpo espiritual nosso. Isso já foi dito em várias outras passagens, muitas, inclusive na última palestra nossa. Ou seja, vamos explicar melhor. Quem realmente corresponde ao estímulo do meio é o espírito, como eu disse na outra. E a resposta ganha o corpo físico através do perispírito. Já falamos isso severas vezes. O espírito pensa e manda. O perispírito transmite e o corpo físico materialmente responde. Não foi isso que nós dissemos na nossa palestra passada? No exemplo que citamos, por exemplo, o espírito, ao ouvir a mensagem ou a música, responde ao estímulo, após julgá-lo utilizando-se de todo o seu patrimônio moral e intelectual, adquirido em reencarnações sucessivas, explicando assim a resposta diferente dos 2 espíritos ao mesmo estímulo. Um é indiferente à música e o outro chora. Daí as diferentes pessoas com diferentes aptidões, com diferentes estímulos. Uns são músicos natos, já nascem com essa tendência histórica, se aperfeiçoam em leitura. Uns são literatos natos, escritores natos, já nascem com esse dom. Ocorre na matéria a exteriorização de tudo aquilo que existe no espírito como um todo. Aí eu vou citar Albert Einstein, que ele sempre afirmava que todos nós vivemos em um universo de energias, que a matéria é, na verdade, a apresentação momentânea da energia, é energia condensada, como a água pode apresentar-se em seus 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Daí, nas reuniões espíritas, a jarra com água, para que a gente possa fluidificá-la, energizá-la, como está no livro do Passe, de Jacob Mell e de outros, e de tantas pessoas, e nós temos aquele copinho de água na sala de passe, para quê? Para tomarmos água energizada, fluidificada pelos espíritos. O sábio cientista, o Einstein, nos ensinou também que toda fonte de energia propagada ou propaga sua influência no universo através de ondas, e nós estudamos muito essas ondas. Fontes de calor com ondas de calor, fonte sonora com ondas sonoras, fonte luminosa com ondas de luz, etc. Tudo é energia, tudo é fonte, tudo é onda, como nós estudamos tão detalhadamente no início do nosso trabalho. O que esta influência faz até o infinito, vai até o infinito, ao campo da influência existente ao redor de toda fonte de energia, matéria, a ciência deu o nome de campo de influência de Einstein. A ciência é muito limitada. Se analisarmos o campo de influência de uma fonte de energia qualquer, meus irmãos, vamos conseguir deduzir aspectos importantes dessa fonte. Mas sem conhecê-la diretamente, o estudo feito pelos astrônomos com a radiação emitida pelas estrelas, por exemplo, cada fonte de energia tem o seu campo de influência próprio.
E nós provamos isso quando estudamos eletricidade, biologia e corpo astral e plano astral. Quando o espírito pensa, olhe bem, estando encarnado ou não, pois, como vimos, quem pensa é o espírito, é a nossa alma, e não o cérebro físico. Ele funciona como uma fonte de energia, criando as ondas mentais, que são as partículas mentais, gerando em torno de si um campo de influência da mente humana, conhecido com o nome de hálito mental, tão falado por André Luiz. Como nos ensina o autor espiritual André Luiz, repito, como cada um de nós pensa de acordo com o seu patrimônio intelectual, moral, emitimos ondas mentais diferentes. Ou seja, cada um de nós tem um hálito mental próprio. Esse hálito mental individual é quem diz quem somos, é o que nós vamos levar daqui quando partirmos. Projetamos constantemente uma vibração nas partículas que compõem nosso perispírito de acordo com a nossa evolução. Cor, cheiro, sensação agradável ou desagradável. E alguém que se aproxima de nós, a gente sente até por afinização, por esse hálito mental, certas vontade de nos afastarmos, certa vontade de nos aproximarmos, por afinidade. Hálitos mentais afins, como nós chamamos. A forma pensamento emitida por cada um de nós é a maior energia do universo. Eu tenho dito e repetido. A espiritualidade nos ensina que um grupo de espíritos encarnados ou desencarnados, que pensa da mesma forma, em termos com uma evolução semelhante, forma um hálito mental coletivo, um grupo hálito mental de uma coletividade. Por isso que existem coletividades espirituais. E existem missões para grupos de países, por exemplo, que têm um hálito mental próprio espiritual, como Humberto de Campos falou, que o Brasil seria a pátria do Evangelho. Nós temos hálitos coletivos, então não existe só o hálito individual, o espírito individual. Quando existe esse hálito mental coletivo, nós dizemos que há um hálito coletivo, que abrange uma coletividade inteira, meus irmãos. Então, como vimos até agora, a energia de uma fonte se propaga através de ondas. Nós falamos tanto isso no nosso estudo de técnica de mediunidade. A física nos ensina que o que diferencia uma onda da outra são suas características físicas, como amplitude, frequência, comprimento. Isso nós estudamos quando estudamos eletricidade. Assim, uma onda seria luminosa, outra de calor, outra sonora, outra mental, segundo essas características físicas. Tanto que André Luiz hoje é estudado em algumas faculdades de medicina, onde ele fala da nossa força mental. Os psicólogos que estão me ouvindo, prestem atenção, leiam Jung um pouco mais. Muito bem. Para simplificar a análise que estou fazendo, vou utilizar apenas a frequência de uma onda, ou seja, o número de ciclos em determinado tempo, ciclos por segundo, como nós já estudamos tanto. Assim, teríamos ondas de alta, de média e de baixa frequência. Por exemplo, a física nos ensina que um campo de influência de ondas que emite, por exemplo, a emissora de rádio, emitem ondas de mais elevada frequência, atingindo, inclusive, uma maior distância com seu sinal. Aí vocês vão entender como é que na mediunidade isso ocorre. Eu vou dizer exatamente, nós vamos chegar, talvez na próxima, se não chegarmos hoje, chegaremos na quarta-feira, sobre como é que se dá, em função disso, a comunicação da espiritualidade com cada um de nós.
Muito bem. A espiritualidade nos ensina, a ciência espírita nos ensina, que esta lei é obedecida na ciência espiritual toda há muitos anos, já há milênios. Mas só está sendo descerrado o véu agora. Mais alta a frequência, maior o seu campo de influência. Os espíritos pouco evoluídos, ondas de baixa frequência, como nós chamamos, menor o campo de sua influência. E os espíritos pouco evoluídos, ondas de baixa frequência, menor campo de influência, assim, obedecendo à forma física, a lei física, podemos afirmar que o poder de influência do bem é muito maior do que o do mal. Mas o mal existe. E os pensamentos maus existem. A física da Terra é que nos dá todo o suporte da ciência espírita. A física da Terra nos ensina que fontes que emitem ondas de frequências iguais se atraem. E fontes que emitem ondas de frequências diferentes se repelem. Temos aquelas pessoas que nós nos afinizamos e nos aproximamos. E temos aquelas que não nos afinizam com nós e nós nos afastamos. É a própria ciência física que nos prova isso. Assim também ocorre com o espírito, meus irmãos. Esteja ele encarnado ou não. O local, a dimensão do universo onde os espíritos que emitem o mesmo tipo de hálito mental se encontram, recebe o nome de faixa vibratória, como nós já estudamos, como faixa de pensamento ou faixa de influência. É aí que temos as influenciações, que inclusive Emmanuel chama de influenciações sutis, porque nós estamos com todos esses espíritos e essas formas de pensamento pululando ao nosso derredor. Olha a nossa preocupação de estarmos sempre pensando para o bem. Quando se acha uma faixa vibratória, quando nós estamos dentro de uma faixa vibratória, que aí está, atrai, e atraído na mesma faixa todo mundo que está pensando igual. Por isso que eu digo, somos o que pensamos. O tempo todo eu faço postagem sobre isso. Somos o que pensamos, cuidado com o que pensamos, olha o que pensamos. Diz-me o que pensa, diz-te aí quem te acompanha. Lembre-se que eu posto sempre isso. Nós somos atraídos pelas faixas vibratórias que nós emitimos. Ou seja, alimenta e é alimentado do sentimento dessa faixa de pensamentos ou de sentimentos. Devemos nos burilar, meus irmãos. Nos burilar no sentido de sempre estarmos em faixa vibratória mais evoluída. Tudo depende dos sentimentos que eu chamo ondas. Eu não chamo nem sentimentos mais há muitos anos, eu chamo ondas que criamos diuturnamente. E as pessoas falam sobre ideoplastia e uma vez me perguntaram, pode um espírito mudar uma forma? Como é que ele se apresenta? Aí eu disse, isso chama-se ideoplastia na ciência espírita. É uma palavra de origem grega, meus irmãos, que trata do estudo das formas através do pensamento. Na literatura espírita, bastante longa e profunda, também podemos encontrar outras designações com o mesmo significado, como, por exemplo, criações fluídicas, formas de pensamento, como diz André Luiz. Ele sempre chama formas de pensamento, eu também vivo chamando forma de pensamento. Eu emito forma de pensamento, a outra pessoa capta. A que estiver na mesma frequência vibratória minha. Imagens fluídicas, emitimos. Algumas delas podem até se materializar, ou ainda construções mentais. Fazemos construções mentais. Sendo os fluidos espirituais a atmosfera dos seres espirituais, os espíritos tiram desse elemento os materiais sobre os quais operam. E é nesse meio que ocorrem os fenômenos perceptíveis, a sua visão e a sua audição. É ele que utiliza o corpo espiritual para atuar sobre nós, para ele sentir aquilo que nós estamos sentindo, ou que ele quer sentir, ou pensar, ou fazer. É a alma que pensa. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento, como eu tenho dito, e a vontade, seus principais instrumentos de ação.
são esses, o pensamento e a vontade. Por este mecanismo, como eu tenho dito e tenho reiteradamente falado, e fizemos isso num longo curso de técnica de mediunidade, eles podem imprimir aos fluidos direção, podem lhes aglomerar, combinar, dispersar, organizar, podendo também mudar as propriedades, como da água, com que nós bebemos, das reuniões mediúnicas. E desta forma, ou no centro espírita, na sala de paz, é dessa forma que as águas podem ser fluidificadas, adquirindo certas qualidades, inclusive curadoras. Uma vez eu dei um passe numa pessoa na sala espírita, num dos centros espíritas que eu estava trabalhando, tinha ido dar até uma palestra lá, e nós fluidificamos a água, a pessoa tomou e disse: está com gosto diferente, está com gosto de remédio, porque ela estava tomando o remédio que espiritualmente estava sendo lhe dado pelos espíritos mentores da casa, aqueles que estavam ali para tratar a cura das pessoas. O pensamento reflete-se no perispírito de cada um de nós, que é a sua base e meio de ação. Ele reproduz, meus irmãos, todos os movimentos e matizes. Tanto que a nossa aura representa, quando a gente vê a aura, eu vejo o espírito. Na medida em que o pensamento se faz, instantaneamente o corpo fluídico retrata as formas criadas por nós, deixando de existir tão logo o mesmo pensamento cessa de agir naquele sentido e pensamos em outra coisa. Para o espírito, que é também ele fluídico, todas as criações mentais são tão reais como eram no estado material, quando encarnado. Basta ler Patrícia, a Violeta na Janela de Patrícia, os 4 volumes, para você ver como ela, para se adaptar, ela teve que se adaptar, até volitar e tudo, e via as violetas que a mãe colocava na janela para ela. Eu estou dando apenas um simples exemplo, mas pela razão de serem frutos do pensamento, a sua existência é tão fugidia quanto o deste. O pensamento é fugidio. O pensamento pode materializar-se criando formas de longa duração, conforme a persistência da onda que se expressa. Por isso que tem gente que a gente pensa que está vendo ali durante um tempo enorme. E às vezes está mesmo ali. Está ali até o momento em que um outro pensamento surge com você e você faz uma outra criação fluídica. As construções mentais, meus irmãos, podem resultar de uma intenção voluntária ou de um pensamento inconsciente, chamado involuntário. Basta que o espírito pense, preste atenção, nunca esqueçam disso, pelo amor de Deus. Basta que o espírito pense numa coisa para que esta se reproduza. Olha o perigo e a preocupação minha com isso. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, olha lá. Embora o corpo material se lhe conserve impassível e ele não o faça, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto. A imagem da vítima é criada e a cena toda pintada, como num quadro. E qualquer pensamento pode tornar-se conhecido. Você está com vontade de matar fulano de tal. Eu digo, mas eu sou descarado, eu digo. Não faço não, não penso nisso não. Estou vendo seu pensamento. Isso permite entender porque todo e qualquer pensamento pode tornar-se conhecido, por evidenciar-se no corpo fluídico, por ser percebido por outros espíritos encarnados ou desencarnados. Agora, muita gente que está me ouvindo está entendendo quando eu falo, porque eu estou percebendo, encarnado ou desencarnado, o pensamento fluídico, o corpo fluídico que está sendo expedido pelaquela pessoa que está em sintonia direta comigo. Isso me permite entender muito bem isso, que estejam vibrando sempre na mesma sintonia. Mas é importante considerar que o que realmente é visto, preste atenção nisso aqui, pelo observador, é a intenção.
Preste atenção. O que realmente é visto é a intenção. Sua execução, todavia, vai depender da persistência dos propósitos que cada um de nós tem, de circunstâncias que as favoreçam, que muitas vezes não favorecem. Modificadas as intenções, os planos também sofrerão mudança. Por isso que as pessoas dizem, puxa, eu peço, oro, peço, nada me acontece. As criações fluídicas, inconscientes, retratam as preocupações habituais. Muitas vezes temos até sonhos que são verdadeiros pesadelos por causa dessas preocupações habituais do indivíduo, seus desejos, seus projetos, seus anseios, desígnios bons ou maus. E muitas vezes ele faz criações fluídicas que se repercutem no seu sono. Elas surgem e se desfazem alternadamente. Muitas vezes a pessoa diz, eu tive tanto pesadelo. Não, você não teve pesadelo, você teve criações fluídicas dos desprendimentos do seu sono. As ideias, as lembranças vividas em nível inconsciente também gravitam em torno de quem as elabora. Muitas vezes, lembranças vividas no nosso mundo quintessenciado, no desprendimento do sono, nós nos lembramos porque nos permitem lembrar. A maioria não permite lembrar, porque não seria bom para nós sabermos o que fizemos, o que fomos, o que tivemos, aonde estudamos. Uma das passagens de André Luiz, muito clara, é que muitos doutrinadores que falharam aqui na Terra estavam num pátio, uns 3.000 deles, assistindo a palestra de como deveriam ser doutrinadores quando retornassem, porque falharam como doutrinadores espíritas aqui na Terra, para a preparação do espírito para o porvir. As criações fluídicas, meus irmãos, que são fruto de uma intenção, são programadas com um objetivo específico. Podem ser promovidas por mentores espirituais ou por obsessores. Eu vou dedicar uma quarta-feira inteira para falar sobre obsessão. A técnica utilizada tanto dos espíritos bons quanto dos espíritos inferiores é a mesma. Na quarta-feira que eu falar sobre a obsessão vai ser bem interessante. Os mentores espirituais atiram as lembranças construtivas e plasmam quadros superiores que irão gerar renovação e força, equilíbrio, serenidade e confiança em Deus, em cada um de nós que recebe isso. Inclusive, durante o passe, enquanto a pessoa se encontra predisposta, mais eficazmente as construções superiores são registradas. De quê? De força, de equilíbrio, serenidade, confiança em Deus, sempre em coisas boas. Agora, tem também coisas complicadas. Por exemplo, o que é licantropia? Alguém já ouviu falar nessa palavra, ou zoantropia. Alguns espíritos podem mostrar-se com uma forma semelhante a um determinado animal. São chamados fenômenos de zoantropia. Nesses casos, é utilizado o poder hipnótico e magnético de uma mente mais poderosa sobre a outra. A pessoa está hipnotizada e latir, porque ela pensa que é um animal, como um cachorro. A gênese de tais fenômenos encontra-se na consciência culpada da vítima e a base de ação dos elementos plásticos do seu perispírito. Os obsessores aproveitam isso sempre. A ideia traumatizante que você teve, o sentimento de culpa ou rebaixamento moral voluntário, explorando inclusive seus deslizes presentes ou passados, bem como a ignorância dos incautos para utilizar a licantropia. Como eu li sobre a licantropia faz muitos anos, eu estava lendo o livro A Gênese de Pietro Baldi, em que ele disse que um espírito se transformou numa serpente, se envolveu numa árvore para atacar um desafeto que vinha num cavalo. Olha que esse livro foi escrito na década de 50, e eu li, na realidade, há muitos e muitos anos, e
O cavalo viu aquele espírito que era como se fosse uma serpente que ia atacá-lo e se levantou as patas dianteiras, derrubando o seu cavaleiro. E ele quebrou o pescoço e desencarnou, que era tudo que aquele espírito utilizou com a licantropia para perseguir aquele cavaleiro que estava lá, que lhe era um desafeto. Isso eu li em Pietro Baldi, que escreveu isso na década de 40. Imaginem vocês quanto tempo de estudo precisa ter do Espiritismo para entender. E como é que esses recursos ideoplásticos são utilizados nas reuniões mediúnicas? Está todo mundo querendo saber que eu cheguei agora nesse tema. Em cada reunião espírita, meus irmãos, prestem atenção aos médiuns que estão a me ouvir. Orientada com segurança, porque existem espíritos prestativos e operantes que chegam antes, preparam a reunião toda, eficientemente e unidos, que manipulam a matéria mental dos que estão presentes, necessária formação de quadros educativos para o recebimento dos sofredores que nos procuram. São recursos imprescindíveis e de criação de forma pensamento coletivo naquele momento, com vistas à transformação dos companheiros em sofrimento e desequilíbrio que se manifestam. Se nós não tivermos essa ajuda de fora e essa organização externa que vem antes da hora da reunião, que tem que ser sempre na mesma hora, nunca pode ao contrário. Uma vez um deles me disse que teve um sofrimento terrível, porque precisava de um médium, o médium tinha se alimentado e aquilo cheirava mal, e ele passou mais tempo trabalhando para digerir o que o médium tinha comido antes da reunião, para poder tratar um sofredor. Então não se alimentem antes. Trabalhem, dai de graça que de graça recebeste, mas não façam excessos. Para se recuperarem, é indispensável que recebam concursos de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. Uma vez eu recebi um rapaz que tinha sido acabado de ser apunhalado, chegou cansado na reunião, porque ele estava perseguindo o assassino. É assim que chega, porque é o campo, é a imagem viva sobre as impressões que ele simplesmente, na sua operação, através da sua mente, plasmou isso. Agora, eu gostaria de dizer que muitos chegam com seus pensamentos pretéritos, nos seus labirintos psicológicos, a fim de, nos santuários mediúnicos, sejam conduzidos a metamorfoses mentais. E esse é o nosso trabalho como médium, imprescindíveis da vitória do bem, para ajudá-los. E como os ajudamos? Assim, prestem atenção, em nossas reuniões mediúnicas, formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e quadros outros, em que os espíritos comunicantes sintam-se como se estivessem na sua realidade pregressa, através da qual põe-se mais facilmente ao encontro da realidade espiritual, sensibilizando-se nas fileiras mais íntimas da sua vida anterior pregressa. Pelo mesmo processo são revitalizadas a visão, a audição, a memória e o tato. Uma vez eu fui obrigado a falar com um que estava bem rebelde. Eu disse: meus irmãos, olha as suas mãos. Ué, eu não estou vendo as minhas mãos. Eu disse: pois é, meu irmão, porque você está numa outra dimensão. Aí ele caiu em si e começou a chorar através do médium. E eu então o consolei e pedi à espiritualidade da casa que o levasse para tratamento. Mas eu fui obrigado, neste momento, a mostrar a realidade a ele, na hora.
para que ele, através da visão, da audição, da memória, do tato, ele pudesse ver que ele não estava mais encarnado. Pelos mesmos recursos idioplásticos, são criados quadros para ajudar a mente dos encarnados que operam na obra assistencial dentro do Evangelho de Jesus. Eu faço muito isso. Para isso é necessário oferecer o melhor material dos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Por isso que eu sempre posto falando sobre o bem. Para que a gente possa ir evoluindo para isso, para que a gente possa transmitir isso para outros e mais outros. Não estamos buscando adeptos, estamos buscando pessoas de bem, homens de bem. Vamos oferecer o que é de melhor no nosso pensamento, palavras e atitudes. Toda cautela, no entanto, é recomendável. No esforço preparatório de uma reunião espírita, meus irmãos, para socorro a desencarnados menos felizes, mesmo quando não sejamos os portadores de maiores possibilidades, através da oração, sempre convertemo-nos em canal de auxílio, oremos, façamos nossas preces. Eu fico aqui pensando em quantas reuniões mediúnicas eu fiz ao longo de 50 anos. Quantos espíritos foram conduzidos para a luz? E quantas vezes eu sofri profundamente o sofrimento deles. Essa é a minha paga. Mas eu não reclamo. Pelo contrário. E não, isso não é um prêmio. Isso é um dever. O homem é a sua vida mental. Aquele que se compraz na aceitação da própria decadência acaba na posição de excelente incumbidor de bactérias e sintomas mórbidos. Muitas pessoas adoecem, muitas pessoas têm doenças perigosíssimas. Quanto mais largo é o voo, mais radiosas as claridades, mais inebriantes as alegrias sentidas. Então eu sempre digo para todo mundo, pelo amor de Deus, pensem sempre no bem, ajudem as pessoas, ajude o seu próximo, sinta amor, dê amor. É melhor amar que ser amado, perdoar que ser perdoado. Se você é perdoado, é porque foi você que errou, então é melhor ser perdoado, perdoado do que ser perdoado. É melhor você compreender que ser compreendido. Chico, eu fiz uma palestra sobre Francisco de Assis, que foi extraordinária. Eu terminei com a oração dele que dizia isso, no centro espírita na cidade de Petrópolis. Então, meus irmãos, com isso eu encerro hoje, para no próximo nós continuarmos um pouco mais sobre a ciência espírita. Mas eu vou fazer minha recomendação da noite. Não deixem de ler o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Não deixem. Não deixem de ler o livro dos Médiuns de Allan Kardec. Não deixem de ler a Gênese de Allan Kardec. Então aí eu sou muito rigoroso nesse aspecto. O pensamento tem que ser kardeciano, porque foi ditado pelos Espíritos para ele, como um pedagogo, como um professor, como um homem de ciência. Mas não deixem de ler o livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz Chico Xavier. Não deixem de ler Correnteza de Luz, de José Raul Teixeira, de Niterói, extraordinário professor da Universidade da UF. Não deixem de ler José Jorge, como eu já citei, em Antologia do Perispírito. Não deixem de ler nunca esse Mecanismo da Mediunidade, Libertação, de André Luiz, e o que é mais importante, que fiz uma palestra numa cidade aqui do Rio de Janeiro, chamada Maricá, sobre sexo e destino. Mas tem palestras minhas no meu canal no YouTube sobre sexo e destino.
Eu gostaria de abençoar todos e dizer que se algum de vocês desejar ir ao YouTube, procurar o canal Walter Carvalho, Visão Espírita, se inscrever, curtir, assistir um vídeo, um dos meus vídeos, se inscrever, eu fico eternamente grato, porque é uma forma da gente divulgar cada vez mais o Espiritismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu vos abençoo a todos. Muito obrigado.